a natação como atividade física e como várias outras atividades físicas, ela ajuda muito nas sinapses, que a gente chama as ligações neuronais que as crianças fazem. Isso, principalmente para criança neurodivergente, que a gente tem dificuldade da ativação, de trazer alguma coisa que brilhe os olhos daquela criança. A natação, ela vai ajudar no desenvolvimento motor, físico, intelectual, no social. Por mais que é uma atividade individual, ali nós vemos crianças que rendem muito fazendo aula particular e outras que rendem muito quando trazemos ela para o social, quando trazemos ela para a convivência. É o perfil, né, de cada um. O perfil de cada criança. A gente acaba vendo. E a natação, tendo essa ligação que a criança vai... A gente trata a natação desde muito pequenos. A gente sempre diz que a natação, ela pode entrar na vida de uma criança desde muito recém-nascida. Claro que a gente não traz isso para uma academia, porque tem questão do tratamento da água, uma piscina. É diferenciado, né? Exato, várias pessoas entram. Mas as ligações neuronais que essa criança vai estar fazendo, ativação, hoje a gente já tem várias academias para bebês aparecendo, né? Independente, muito antes de aparecer um diagnóstico, de ter um diagnóstico de uma possível neurodivergência, a gente está fazendo estimulação precoce dessa criança, né? No caso do neurodivergente, a gente vai estar associando aquilo com uma série de terapias para melhorar o desenvolvimento físico, cognitivo, motor, social, psicossocial, né? Dessa criança. É para a vida inteira, para esse perfil assim de para a vida inteira. Atípicos. Eu acredito que a natação, trazendo não só para uma criança neurodivergente, a natação ela vem como um seguro de vida. Né? Olha só. A gente fala muito que a natação, ela é o primeiro esporte da vida, ela tem que ser o primeiro esporte da vida de qualquer pessoa, como uma forma de um seguro de vida. E sobrevivência também. Sobrevivência. Uma questão de um acidente doméstico. Eu falo muito que os bebês, a natação do bebê, eles não vão sair dali, um bebê de 6 meses, ele não vai aprender a nadar. Mas ele vai entender que, às vezes, ele levantar a cabecinha, ele já consegue respirar. A gente vê casos de crianças que morrem afogadas em balde de água. Eles não entendem. A reação de uma criança com a rosto na água é bater perninha, o bracinho, mas não levantar. Mas não levantar. E a gente vê isso numa almofada. A criança, às vezes, a almofada caiu no rosto, num berço. Ele tá batendo o bracinho do lado da almofada, mas ele não entende que se às vezes o bracinho bater aqui, a almofada sai. Às vezes a criança morre asfixiada por conta disso, né? Então, é um processo lento, mas é uma coisa simples que a gente vai ensinar para aquela criança que, opa, olha, você levanta a cabecinha, você consegue puxar o ar. Aqui não pode, aqui é inseguro. E é um processo, é aquele passinho de formiguinha que a gente vai entender. E é claro que aquela criança que começou na natação muito cedo, ela vai ter uma facilidade posterior de entender como que funciona e de, claro, sair nadando mais cedo, aprender a nadar mais cedo, engatinhar mais cedo, porque é parte do desenvolvimento motor. E a gente fala, quando a gente fala de neurodivergente, para quem está em casa, crianças com TDAH, com TEA, TOD. Isso. O que mais, assim? Seriam esse o perfil? A gente acredita que o perfil hoje tem vários transtornos de desenvolvimento sendo diagnosticados. Muitos. No geral, o atendimento dessas crianças ou adolescentes que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento, a gente começa trazendo a família, as terapias, os terapeutas, porque a gente vai entender como cada criança funciona, assim como numa sala de aula, o professor tá lá dando aula para um grupo e normalmente a gente não diz nem uma receita de bolo, mas diferente, a criança neurodivergente, a gente vai entender as particularidades para aquela criança aprender, para aquela criança se desenvolver, dependendo do diagnóstico dela. Então, um TOD que ele tem, às vezes, algum receio com alguma palavra que a gente usa, com alguma atitude mais imponente do professor, né? E aí a gente vai moldar para que aquela criança possa se desenvolver conforme a neurodivergência dela.
E não só o neurodivergente. Tem as crianças que tenham síndromes genéticas. Que é tipo a síndrome de Down, por exemplo. Exato. Que a gente vai entender que determinadas situações não podem acontecer ou devem acontecer como forma de melhorar o estímulo daquela criança, né? E aí a gente vai adaptando para cada particularidade. E Laura, a gente fala muito sobre essa questão da referência motora, né, de melhorar nas terapias, avançar, mas eu também acredito que tudo isso tem um movimento para trazer autoestima. Com certeza, com certeza. Trazendo para nossa realidade, toda vez que a gente conquista vou trazer hipoteticamente para uma você não conseguia fazer um movimento numa atividade nova que você começou um balé, e a partir do momento que você vê que você consegue desenvolver aquele movimento, você fala, nossa, que legal, aquilo ali serve para autoestima, assim, elevar drasticamente. Para uma criança que às vezes tem medo, tem receio, e às vezes não consegue colocar o rosto na água, e daí o benefício de trazer a criança neurodivergente pro público, pro social, pra dentro, né? Pra dentro da academia, para ela ver, ela visualizar uma criança, um par, fazendo uma atividade, desenvolvendo aquilo, é o momento que ele fala, poxa, peraí, eu posso conseguir. E quando ele consegue, você pode ter certeza que aquilo ali vai refletir em todo o resto da rotina daquela criança, né? A partir do momento que ele vê que ele consegue mergulhar, que ele consegue se desenvolver, que aquilo que ele não conseguiu, que ele tinha medo, que ele tinha receio, que ele tinha um trauma, que ele consegue ter um desenvolvimento, né? Aquilo ali muda para a rotina, aquilo ali muda para todo o restante do dia. A criança que tem rotina, ela vai entender que no dia da natação, se aquilo tá sendo legal, tá sendo benéfico, tá tendo uma evolução para autoestima, todo o resto da rotina daquela criança vai ter um benefício positivo, entendeu?